Você está sentado? Porque o que eu vou te contar agora é de arrepiar qualquer cidadão de bem desse país. Imagine viver num Brasil onde o juiz que deveria proteger a Constituição começa a se comportar como um ditador de toga, passando por cima de leis, de instituições e do bom senso. Pois é exatamente isso que acabamos de presenciar. O ministro Alexandre de Moraes prendeu o cliente de um advogado por algo que foi o advogado que fez. Isso mesmo que você ouviu. O advogado conversa com Mauro Cid, que, por sinal, foi ele quem procurou o advogado, não o contrário. E quem é que vai preso? O cliente? Sim, o cliente que nem sequer apareceu na conversa é quem vai parar atrás das grades. Isso não é justiça, isso é perseguição, é vingança, é aviso direto. Quem se meter nos nossos esquemas vai pagar caro. E se você acha que isso já é um absurdo, segura firme porque nos próximos minutos eu vou te mostrar a real estratégia por trás dessa prisão. É um plano maquiavélico, assustador e que pode atingir qualquer um de nós que ousar se opor ao império da toga. Não saia daí, porque o que vem a seguir vai te deixar de boca aberta. Agora presta muita atenção. O preso em questão é Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, um homem que já estava em liberdade condicional, com tornozeleira eletrônica, cumprindo tudo conforme determinado. E mesmo assim, mesmo sem ter agido diretamente, ele foi preso novamente. O motivo? Suposto descumprimento de medida cautelar. Mas aí vem o detalhe que ninguém da velha mídia quer destacar. Quem realmente se comunicou com Mauro Cid foi o advogado de Marcelo, o doutor Luiz Eduardo, não o Marcelo. E pior, a conversa aconteceu pelo Instagram da esposa de Mauro Cid. É isso mesmo. O advogado recebeu mensagens do delator. E por causa disso, por algo feito na esfera da defesa, quem vai preso é o cliente. Isso não tem nome no direito. Isso é uma aberração jurídica, um escárnio. Estão transformando o Brasil em uma ditadura de toga, onde a lógica é invertida. E qualquer um que defenda alguém ligado à direita corre o risco de ser esmagado pelo sistema. Você tem noção do que isso significa? Estão usando o poder judicial para amedrontar, calar e punir sem base legal. E ainda tem mais. A forma como essa prisão foi feita é mais do que uma simples medida judicial. É um recado. E acredite, esse recado não é só para o advogado. É para todos nós. Esse recado é claro como o dia. Não ouse desafiar o STF. Não se atreva a defender quem o sistema decidiu que deve ser destruído. E o mais revoltante é que tudo isso está sendo feito sem a menor preocupação com a legalidade. Você sabia que, nesse caso específico, sequer houve menção à Procuradoria-Geral da República? Isso mesmo. A PGR, que é o órgão responsável por pedir uma prisão, simplesmente sumiu da história. Não foi ela que pediu a prisão. Tudo partiu de uma decisão de ofício, ou seja, por vontade própria do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu te pergunto, desde quando um juiz pode sair por aí mandando prender quem ele quiser, sem o Ministério Público sequer ser consultado? Cadê o devido processo legal? Cadê o respeito à Constituição? Eles estão reescrevendo as regras conforme seus próprios interesses, como se fossem os donos do país. E se você acha que essa é só mais uma prisão como as outras, está enganado. Essa prisão tem um simbolismo fortíssimo. É a tentativa de calar toda a advocacia criminal que ousa defender quem está do lado de cá, do lado da verdade, da liberdade e da direita conservadora. E tem mais. O ministro Alexandre de Moraes não se contentou só com a prisão. Ele determinou também a abertura de um novo inquérito para investigar tanto o advogado quanto o próprio cliente. Ou seja, além de prender alguém por um ato que ele não cometeu, ainda quer transformar tudo isso num espetáculo de perseguição para intimidar quem mais tentar se levantar contra a narrativa imposta pelo Supremo. Só que aqui vem a parte mais escandalosa.
Juiz não pode abrir inquérito. Isso é função da polícia e do Ministério Público. A lei é clara, mas para Moraes, parece que a lei é só um detalhe incômodo. Ele ignora a Constituição, passa por cima das garantias individuais, atropela o processo penal e ainda finge que está defendendo o Estado democrático de direito. A verdade, que muitos têm medo de dizer, é que o STF virou um instrumento de repressão ideológica. Um tribunal que não julga, persegue. Um tribunal que não aplica justiça, impõe medo. E não se engane, o alvo não é só o advogado ou o ex-ajudante de Bolsonaro. O alvo é qualquer um que defenda a liberdade, que questione os abusos, que acredite num Brasil livre das amarras do autoritarismo togado. E sabe o que é mais revoltante? A pessoa que de fato violou as regras, Mauro Cid, continua solta, livre, leve e solto. Esse mesmo que já mentiu em delação, que já violou acordos judiciais, que deveria ser o primeiro a responder por obstrução, é tratado como uma peça valiosa para a narrativa do sistema. Ele está blindado, protegido, e ninguém ousa tocar nele. Por quê? Porque ele serve à narrativa. Enquanto isso, Marcelo Câmara é jogado de volta na cadeia por algo que nem fez, só para punir seu advogado e mandar um recado para todos os outros que pensarem em confrontar os interesses do Supremo. Isso não é justiça. Isso é uma vergonha institucional. E onde está a OAB, que deveria proteger o exercício da advocacia? Onde estão os juristas que sempre se dizem defensores das liberdades? Estão todos calados, escondidos, com medo de enfrentar a máquina. Mas nós não vamos nos calar. E eu te digo, meu amigo e minha amiga, que a partir desse momento, o que está em jogo é muito maior do que uma prisão injusta. É o futuro da nossa liberdade, da nossa democracia, do nosso país. Se hoje eles podem prender alguém por uma conversa no Instagram, amanhã podem prender você por um comentário no WhatsApp. É isso que está em jogo. Agora, pare e pense comigo. Qual será o próximo passo dessa escalada autoritária? Hoje é um advogado que sofre as consequências por ter feito o seu trabalho. Hoje é um cliente que vai preso por conta de uma conversa alheia. Mas e amanhã? Será que eles vão prender jornalistas? Será que vão atrás de pastores, médicos, empresários que ousarem questionar? E se você postar uma opinião contrária no Facebook ou compartilhar um vídeo como esse, será que vão bater na sua porta? Porque é isso que estão ensaiando: criar um ambiente de terror judicial, onde a intimidação substitui o argumento, onde o medo toma o lugar do direito. E vamos falar claro, essa prisão do Marcelo Câmara, sem provas de ato direto, é uma prática de ditadura. E não é exagero nenhum dizer isso. Na ditadura, você não precisava cometer um crime. Bastava desagradar o regime. E é exatamente o que Moraes está fazendo. Ele está criando um precedente absurdo onde a defesa vira crime, onde o advogado vira cúmplice, onde o simples ato de conversar se transforma em obstrução. O que vem depois? Prisão preventiva por pensamento suspeito. Mandado de busca por desagradar em uma live? O Brasil está sendo redesenhado por dentro, e muitos ainda não perceberam o tamanho do perigo que está batendo à nossa porta. E não é só isso. Você já percebeu que esse tipo de decisão não acontece por acaso? Ela é feita para abalar, para desmoralizar, para destruir a confiança do povo em seus representantes e em seus defensores. Alexandre de Moraes está mandando uma mensagem clara para quem quer ouvir. Você não está seguro, não importa quem você seja. Se o cliente do advogado já foi preso por algo que ele não fez, imagine o que está reservado para quem ousar levantar a voz contra o sistema. E aqui não tem espaço para dúvidas. Isso é perseguição política disfarçada de medida judicial. É um golpe contra a direita, contra os conservadores, contra quem defende a família, a liberdade e os valores cristãos. E tem um agravante. O advogado punido não estava fazendo nada além do seu dever.
defender seu cliente com todas as armas legais que tem. E isso está sendo criminalizado. Aonde vamos parar? Se defender a liberdade virou crime, o que resta para os brasileiros? E tem mais uma coisa que você precisa saber. A prisão do Marcelo Câmara não é apenas uma retaliação. É uma estratégia política cuidadosamente orquestrada para enfraquecer a resistência contra o Supremo Tribunal Federal. Eles querem quebrar a espinha dorsal da defesa legal, intimidar os profissionais que se dedicam a proteger os direitos daqueles que são perseguidos injustamente. Isso é um verdadeiro ataque ao Estado de Direito. E enquanto isso, o silêncio das grandes instituições é ensurdecedor. Onde está a voz das lideranças que deveriam se posicionar contra essa arbitrariedade? Por que os órgãos de fiscalização e controle não agem? Porque muitos estão coniventes, com medo ou até mesmo alinhados com essa agenda de poder absoluto. E o pior, a mídia tradicional, em sua maioria, se cala ou distorce os fatos para proteger seus próprios interesses. É por isso que precisamos estar atentos, mobilizados e unidos para não deixar que essa onda autoritária tome conta do Brasil. Mas não se engane, isso não é só uma questão jurídica, é uma batalha cultural e política. Eles querem controlar o pensamento, decidir quem pode falar e quem deve ser calado. Querem controlar a narrativa, ditar o que é verdade e o que é mentira, e eliminar qualquer voz discordante. A prisão injusta do Marcelo Câmara é só o começo. É a prova de que o Brasil está sendo tomado por um regime disfarçado de democracia, mas que age com mãos de ferro, sem respeito à liberdade individual e à separação dos poderes. E sabe o que é pior? Muitos brasileiros ainda não perceberam o tamanho do perigo, ainda acreditam que o STF é uma instituição séria e imparcial. Eu te digo, se nada for feito, essa crise vai piorar e pode custar caro para todos nós. É hora de acordar, é hora de lutar, é hora de defender a nossa liberdade antes que seja tarde demais. E para fechar esse nosso papo, quero deixar uma pergunta que é um desafio para você e para todos que ainda acreditam num Brasil justo e livre. Quem vai ter coragem de enfrentar esse sistema podre e corrupto que quer calar a nossa voz? Será que ainda temos forças para resistir a essa ditadura disfarçada? Ou vamos aceitar calados essa transformação do Brasil numa terra onde o advogado é punido por defender? O cliente é preso por culpa alheia e a justiça é apenas uma máscara para o arbítrio? Essa é a hora da verdade. Não dá mais para ficar parado, assistindo a tudo acontecer como se fosse normal. Se você quer um país de justiça, liberdade e respeito, tem que levantar a voz, denunciar esses abusos, apoiar quem está sendo perseguido e não deixar que essa escuridão tome conta da nossa pátria amada. Porque, acredite, se não fizermos isso agora, amanhã pode ser tarde demais. O Brasil que queremos depende da nossa coragem hoje. E não se esqueça, essa luta não é só nossa, é de toda uma geração que ama o Brasil e quer ver nosso país livre das amarras do comunismo, da corrupção e do autoritarismo disfarçado. Cada prisão injusta, cada ataque à liberdade de defesa é um alerta para todos nós. É hora de resistir com firmeza, de nos unir em torno da verdade, da justiça e da democracia de verdade. Aquela que respeita o cidadão, o advogado, o réu e o país. Então, me diga aqui nos comentários, você está preparado para essa batalha? Está disposto a não se calar diante da injustiça e da perseguição? Porque eu vou estar aqui, trazendo todas as informações, denunciando essas arbitrariedades e lutando lado a lado com você, para que a luz da liberdade nunca se apague no nosso Brasil. Fique ligado, porque essa história ainda está longe do fim. E o que vem por aí pode mudar tudo. Não pisque, porque você não vai querer perder um segundo sequer dessa verdade que poucos têm coragem de contar.